Se você acredita que pessoas ricas são gananciosas ou que o dinheiro é ruim, então seu subconsciente afastará a prosperidade de você porque você não quer se tornar algo que você não gosta. Meu nome é Lewis Howes. Muito obrigado por estar aqui. Eu quero contar uma história. Há 17 anos, eu estava dormindo no sofá da minha irmã, e foi aí que tudo meio que começou para mim. Eu dormi no sofá dela por cerca de 1 ano e meio, e lembro-me de acordar durante aquele período da vida, me sentindo completamente perdido. Eu estava quebrado fisicamente. Estava financeiramente falido. Sentia-me indigno, e honestamente, estava muito assustado porque tinha medo de nunca descobrir quem eu deveria me tornar. Eu estava com medo e assustado de nunca criar a vida com a qual eu estava sonhando. Com medo de, talvez, não merecer mais. E naquela época, eu pensava que o dinheiro era o que me faltava. Eu achava que essa era a resposta para mim. Mas o que aprendi desde então é que não era o dinheiro. Era a mentalidade que cria dinheiro. As crenças, os padrões, o relacionamento emocional que todos temos com o dinheiro, quer percebamos ou não. Isso é o que estava faltando. E neste programa, tive o privilégio de estar frente a frente com alguns dos maiores pensadores financeiros do mundo, atratores de dinheiro e mestres da mentalidade. Pessoas que construíram uma riqueza extraordinária, mas também uma paz, realização, alegria e amor extraordinários em suas vidas. E hoje, quero compartilhar algumas dessas lições com você. E isso não é apenas teoria, não é só moda, mas é sabedoria real, prática, centrada no coração, que me ajudou a passar de estar quebrado no sofá da minha irmã por mais de 1 ano e meio sem ideia do que eu ia fazer, para construir um negócio de vários milhões de dólares, para ter 20 milhões de seguidores em todas as plataformas para The School of Greatness, e para criar liberdade financeira, confiança financeira na minha vida. E eu gostaria de compartilhar sobre isso tudo com vocês agora. Essas são algumas das coisas que aprendi ao longo dos anos com grandes mentores e professores que entrevistei. Porque essas ideias não são apenas para os ricos. Elas não são apenas para empreendedores. Elas não são apenas para os poucos sortudos. Elas são para qualquer pessoa que esteja pronta para mudar sua relação com o dinheiro e entrar em um futuro mais abundante. E eu espero que essa pessoa seja você. E se você se sentir pronto para entrar em um futuro mais abundante, então deixe um comentário abaixo e me avise que você está pronto. Vamos então mergulhar nisso. Existem 5 mudanças importantes que você precisa começar a fazer em sua mentalidade. Primeiramente, para desbloquear a abundância financeira em sua vida. E essa primeira mudança de mentalidade é que dinheiro requer sistemas, não acidentes. E quando eu estava com dificuldades financeiras, sem dinheiro no sofá da minha irmã, eu apenas esperava que as coisas dessem certo. Mas dinheiro não responde à esperança. Responde à organização. Acho que construir riqueza ou ter uma vida de alta qualidade em qualquer área é mais ou menos isso. Você precisa dar um passo atrás e pensar: ok, quais são os princípios antes de eu me preocupar com as táticas? E são os princípios que têm que levar às táticas. E se fosse escolher 5 princípios sobre dinheiro, seriam coisas bíblicas, Sim. de bom senso, meio sem graça, mas que funcionam. Quando você coloca esses princípios de pé, eles te levam às táticas. Por exemplo, viva com menos do que você ganha. Certo. Eu sei que isso pode soar meio simplista, mas a Bíblia diz que quem pega emprestado vira escravo de quem empresta. E também diz que o tolo consome tudo o que tem. Então viva com menos do que você ganha. E você precisa ter um plano no papel, porque em qualquer área da vida, se não for de propósito, não acontece. Ninguém vence nada por acaso. Ganhar é sempre intencional. No casamento, no cuidado com o corpo, ao construir um negócio, e com dinheiro também. Ninguém fica rico por acidente do tipo: ué, como foi que isso aconteceu? Então esse plano no papel se chama orçamento. Então é isso, precisa de orçamento e precisa viver com menos do que ganha. Quando você sai das dívidas, na prática, sobra dinheiro para investir, porque se você tem uma parcela de $750 da sua Ford F-150, não sobra nada. Certo. Esse dinheiro vai para a Ford em vez de ir para você, não vai para sua previdência privada. E é disso que fala a ideia de que o devedor vira escravo do credor. E além disso, quando você sai das dívidas, vem uma sensação de liberdade, autonomia, de que você está no comando. Você não fica refém do sistema. O Bank of America não manda na sua vida. O financiamento da Ford não te diz o que fazer. Aí você não precisa aguentar um emprego horrível, pode buscar um melhor Certo. e assumir esse risco. Mas quando tem parcela para pagar, você não se sente livre. Então,
sair das dívidas, viver com menos do que ganha, ter um plano escrito, poupar e investir. A Bíblia diz que na casa do sábio há reservas de boa comida e azeite. Como a avó dizia, guarde dinheiro para quando vier um aperto. A gente começa com uma reserva de emergência Sim. e depois investe no longo prazo. No maior estudo sobre milionários já feito na América do Norte, aqui na Ramsey, a gente viu que o caminho mais comum para alguém chegar no primeiro milhão até 5 milhões é ter a casa quitada e uma previdência forte, bem investida em bons fundos. Depois de 10, 12, 15 anos fazendo isso, a pessoa olha e tem 1 milhão na aposentadoria e ainda tem uma casa quitada de 500 mil ou 700 mil dólares, ou seja, um patrimônio de 1,7 milhão. E é aquela coisa, poupa, poupa, poupa. E o curioso é que isso não tem nada a ver com essas fórmulas de enriquecer rápido no TikTok e por aí, porque isso tudo é... Cripto, NFT e Sempre essas aparece coisas. um jeito novo. Sempre Sim. tem algo. Todo ano tem uma nova versão de estupidez, né? Mas, Por que isso? vai lá. Não, Desculpa, pode falar. por que isso é tão tentador? Por que tanta gente entra nisso com todo o dinheiro, com todas as economias, ou até faz dívida só para investir nas 17 novidades do ano, que parecem ter deixado uma ou duas pessoas milionárias, mas provavelmente fazem o resto perder tudo depois? Por que isso seduz tanta gente que trabalha tanto para ganhar dinheiro? Porque pensar no longo prazo, ser a tartaruga e não a lebre, não é muito da natureza humana. Certo. Nosso cérebro foi feito para buscar eficiência. A gente quer gastar o mínimo de energia possível para resolver as coisas, seja o que for. E no mundo das finanças, isso vira a busca pelo enriquecer rápido. E a gente não enxerga isso como burrice. Eu não achei que era burrice quando fiz isso nos anos 80. Certo. Eu comecei do zero. Cheguei a ter 4 milhões de dólares em imóveis. E perdi tudo porque me endividei demais com esses imóveis. Sim. E acabei destruindo a minha própria vida. Eu não achava que estava sendo imprudente, impulsivo. Eu achava que era o jeito mais fácil de chegar no objetivo. Que foi inteligente. Eu achava que era o caminho certo. E quem compra cripto pensa a mesma coisa. Ninguém acha que está apostando. Ninguém pensa. Isso aqui tem chance pior do que roleta. E matematicamente, tinha mesmo. Mas as pessoas não pensam assim. Elas pensam. Certo. É o jeito de gastar menos energia para chegar lá. Então é só o cérebro humano fazendo o que ele naturalmente faz. A gente vira especialista em eficiência. Qual é o menor esforço para chegar no objetivo? Eu amo esta citação. Ninguém vence nada acidentalmente. É um ato intencional. Ninguém fica rico por acidente. Agora, por anos, eu estava reagindo ao dinheiro em vez de direcioná-lo. Eu não tinha um plano. Eu não tinha sistemas. Eu estava apenas estressado e ansioso por causa do dinheiro. Eu não entendia isso. Eu não sabia como fazer isso. Eu não sabia o que pensar disso. Eu me senti preocupado com isso. Eu sabia que queria, mas não sabia como lidar. Mas quando comecei a ser intencional, mesmo nas menores formas, meu relacionamento com o dinheiro começou a mudar. E assim que começou a mudar, começou a se desbloquear de uma maneira magistral. E aqui está a verdade. Uma grande lição agora é que a riqueza, ela não cresce no caos. Deixando mais claro. E quando você sabe para onde seu dinheiro está indo, você começa a se sentir mais no controle. Você começa a se sentir mais em paz. Você começa a se sentir mais como se pudesse fluir na vida, e é isso que eu quero para você. E quando você se sente no controle, você toma decisões melhores. E em vez de forçar as coisas, essa força se torna fluxo. Então, um hábito simples para você implementar esse passo de ação, essa mudança, é criar um pequeno sistema. Apenas um. Não estou dizendo para gastar todas as suas finanças da noite para o dia. Apenas um sistema. Algo tão simples que você não pode falhar. Isso poderia ser tão simples quanto automatizar $20 por semana em uma poupança ou em uma conta de investimento. Criar um orçamento básico, apenas um pequeno ato. Rastrear seus gastos pelos próximos 7 dias. Poxa, você pode monitorar seus gastos por 24 horas. Faça da forma mais simples e pequena possível ou apenas dê uma função para cada dólar. Isso é importante e poderoso. Você não precisa de um plano financeiro perfeito. Você só precisa começar. E uma das coisas que o impede é não ter os sistemas certos no lugar certo. E essa é a primeira mudança. A segunda mudança vem de outro poderoso mentor financeiro meu, Honda, que diz que precisamos curar as primeiras feridas financeiras. Agora, você deve estar pensando, como assim, Lewis? Do que você está falando? Feridas financeiras? O que é isso? Bem, isso é algo que eu menciono no meu livro, o best-seller do New York Times. Ganhar dinheiro é fácil, que trata de como lidar com a relação que cada um de nós tem com o dinheiro.
porque você tem uma relação com o dinheiro. Eu tenho uma relação com o dinheiro. Seus pais têm uma relação com o dinheiro. Seus amigos, sua família, todos têm uma relação com o dinheiro. E se você não aprender a curar essa relação, vai continuar vivendo em estresse no seu sistema nervoso toda vez que pensar em dinheiro. Toda vez que vir dinheiro. Toda vez que vir alguém que não gosta com dinheiro. Toda vez que alguém lhe pede dinheiro, você tem uma interpretação e um relacionamento complicado com o dinheiro na sua vida. E se você não aprender sobre isso, se não tiver autoconhecimento e não estiver aprendendo a consertar esse relacionamento com o dinheiro, não importa quanto você ganhe, você sempre viverá em estresse e caos. E é por isso que precisamos aprender a curar suas feridas financeiras iniciais. E a lição vai além do dinheiro. Essa mudança que você vai precisar fazer sobre curar suas feridas financeiras é mais profunda do que dinheiro. A maioria das pessoas acha que os problemas financeiros começam na idade adulta. Estou tentando encontrar um emprego e não consigo encontrar a pessoa certa. Ah, não vou receber um aumento. O dinheiro que eu investi, eu perdi. Eles pensam que essas coisas começam agora na vida adulta, mas na verdade, elas começam na infância. E essa é uma distinção importante aqui. Então, acho que você precisa voltar no tempo e olhar para a sua relação com o dinheiro desde os 5 ou 6 anos. É por essa idade que a gente começa a enxergar a realidade do mundo, lá pelos 5, 6, 7 anos. Outro dia fui voluntário no jardim de infância da minha filha. E aí, eu perguntei para um menino do jardim de infância: "O que você vai ganhar de Natal?" E ele respondeu: "Não, o Papai Noel não vem." Eu pensei: "Ué, por quê?" E ele disse: "Porque meus pais são pobres." Interessante. Aí eu: "Sério? Quem te falou?" E ele: "Minha mãe." Nossa, Então, quando a gente é pequeno, já vai acordando para a realidade e daí para frente recebe um monte de mensagens negativas sobre dinheiro. Eu tenho uma coleção de frases curiosas, porque eu estive na Europa algumas semanas atrás, e tem várias coisas que a gente ouve desde os 5 ou 6 anos, tipo: dinheiro não nasce em árvore, nos Estados Unidos, né? E tem uma que é bem pesada: se você não tem Sim. dinheiro, você não tem cabeça. É assustador. claro. Então, essas frases vão repetindo pra gente que dinheiro não é algo feliz. Mas quando você para pensar, com certeza também tem lembranças boas ligadas a dinheiro. Tipo aquele presente que você ficou tão feliz de receber, ou uma bolsa de estudos, ou aquele dinheiro do bem que você ganha dos seus avós, dos seus pais, de um amigo, quando alguém compra um presente de Natal ou de aniversário. Tem muito dinheiro feliz na sua vida, mas a gente acaba esquecendo, porque fica sufocado pelo estresse que envolve dinheiro. Talvez tenha sido uma viagem com amigos ou com a família, uma aventura, e o dinheiro acabou viabilizando essa lembrança, essa experiência para você. E valeu esse dinheiro, né? Tem um Certo. jeito mais feliz de falar sobre isso. Sim. Então também existem muitas frases positivas sobre dinheiro. E você cresceu no Japão, certo? Lá as pessoas ficam tão ansiosas e estressadas com dinheiro quanto nos Estados Unidos? Ou a visão por lá é diferente? Sim, a gente tem um tipo diferente de estresse. Porque é curioso, na América do Norte, quando você reencontra os colegas da faculdade depois de 20 anos de formado, vocês se trombam e não perguntam um pro outro: quanto você ganha por ano? Não, nos Estados Unidos não. Pois é. Já no Japão, a gente fala disso numa boa. Vocês falam quanto ganham. Sim, mas Sério? na América do Norte, acho que você até perde um amigo se puxar esse assunto. E por que no Japão, culturalmente, as pessoas falam mais de dinheiro e de quanto alguém ganha? Porque eu acho que o quanto você ganha não fica tão misturado com o quanto você vale como pessoa. Mas na América do Norte, culturalmente, mesmo sem ser errado, quanto você tem ou quanto você ganha acaba virando sinônimo do seu valor. Por isso vira um tabu. Eu amo essa citação. Acho que você tem que olhar para trás. Olhar o seu relacionamento com o dinheiro desde que você tinha 5 ou 6 anos. Acordamos para a realidade quando somos pequenos, e desde então temos recebido tantas mensagens negativas sobre dinheiro. Agora, esta é uma grande lição para mim, porque a maioria de nós ainda carrega as crenças financeiras e os fardos que aprendemos quando crianças. Se isso ressoar com você, apenas acene com a cabeça ou deixe um comentário sim, se isso ressoar com você. A maioria de nós ainda carrega os fardos e crenças financeiras que aprendemos quando éramos crianças. E algumas dessas crenças são: dinheiro é estressante, é difícil ganhar dinheiro,
Dinheiro faz as pessoas brigarem. Dinheiro não cresce em árvores. Não podemos pagar por isso, seja o que for. Sem nem perceber, vivemos desses velhos roteiros de dinheiro. E eu me lembro de crescer em uma pequena cidade em Ohio. Era apenas uma casa cheia de estresse. Havia amor. Eu sabia que meus pais me amavam, mas eles brigavam entre si e isso causava estresse. E meu sistema nervoso começou a se desenvolver com a ideia de que dinheiro é igual a estresse. Dinheiro é igual a brigas. Dinheiro é igual a incerteza. E foi estressante. Foi desafiador. Eu não sabia. Eu não entendia aos 5, 8, 12 anos de idade como você pode navegar por essas coisas. A ideia de dinheiro sempre foi um desafio e me fez perceber como eu tenho medo disso porque eu não entendo. A principal lição aqui é que você não pode construir riqueza com uma mentalidade que foi projetada para mantê-lo pequeno. Novamente, você não pode construir riqueza com uma mentalidade que foi projetada para te manter pequeno. Portanto, se sua identidade está conectada de um lugar de suas memórias de infância sobre dinheiro ou feridas relacionadas a dinheiro, e se sua identidade diz dinheiro é assustador, ou eu não sou bom com dinheiro. Isso é uma identidade do seu passado. Isso significa que nenhuma estratégia hoje vai te salvar. Você vai sabotá-la sem querer, e não é sua culpa. Eu já estive lá muitas vezes. Eu me sabotava. Vivi com ansiedade e estresse em relação ao dinheiro por tantos anos que foi por isso que eu disse: chega, eu preciso aprender. Eu preciso entrevistar esses especialistas. Preciso aprender como eles lidaram com o lado tático e estratégico do dinheiro, de realmente conseguir dinheiro, e depois como gerenciá-lo emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Como eles o gerenciam para que não os consuma, para que não sobrecarregue suas vidas, mas enriqueça suas vidas. E se isso ressoa com você que ficou tipo, cara, o dinheiro, ele apenas me sobrecarregou. Sabe, é algo em que penso o tempo todo porque fico ansioso com isso. Eu sei como é. Não é divertido. Não é uma boa maneira de viver a vida. É cansativo. É um fardo, parece. E não se torna divertido. Queremos fazer do dinheiro algo divertido, algo leve, não pesado. E uma vez que você começar a curar essas feridas iniciais, você vai parar de repeti-las. Então, um hábito simples que você pode implementar agora mesmo é identificar sua memória mais antiga relacionada ao dinheiro. Isso pode ser: meus pais tiveram uma briga. Minha mãe disse que eu não podia ir pegar este sorvete porque não tínhamos dinheiro suficiente. Ou, eu lembro dos meus pais revirando as almofadas do sofá para procurar trocados para comprar coisas. Seja o que for. Quais são essas primeiras memórias sobre dinheiro para você? E talvez você possa até compartilhar algumas nos comentários para que outras pessoas possam começar a ativar essas memórias também. E o que eu quero que você faça é que reescreva essa crença que você teve sobre dinheiro. Então eu quero que você se pergunte: o que eu aprendi sobre dinheiro quando estava crescendo? O que eu aprendi sobre dinheiro quando estava crescendo e essa crença me ajuda ou me limita hoje? Então, essa crença do passado me ajuda ou me limita hoje? Se isso te machuca, se está te limitando, é hora de substituí-la. E eu quero que você a substitua por uma nova crença que te capacitará. Por exemplo, uma crença antiga pode ser: dinheiro é estressante. Dinheiro é difícil. Dinheiro é um desafio. Uma nova crença é: dinheiro é uma ferramenta que apoia meu crescimento. Agora, pode ser difícil para você simplesmente dizer: sim, eu vou acreditar nisso, e dizendo isso agora de repente, todos os meus traumas e gatilhos passados vão embora e meu sistema nervoso está curado, Luiz. Não, isso não vai acontecer. Precisamos reforçar isso diariamente. Portanto, a nova crença: o dinheiro é uma ferramenta que apoia meu crescimento. Quero que você anote isso. Eu quero que você diga isso diariamente, internamente ou externamente, seja o que for. Ao invés de dizer as palavras: dinheiro é difícil, dinheiro é estressante, dinheiro é um desafio. Diga: dinheiro é uma ferramenta que apoia meu crescimento. E apenas repita isso ou crie qualquer nova crença que você desejar. Dinheiro vem para mim fácil e sem esforço. O dinheiro vem para mim abundantemente. Flui para mim. Seja qual for a nova crença que você deseja ter, quero que você a escreva e depois comece a agir nessa crença diariamente. Logo, você precisa incorporar essa crença todos os dias. E você pode sentir que, bem, ainda não sinto isso. Você precisa praticar a incorporação disso de pequenas maneiras. Diga consistentemente dia após dia. Escreva consistentemente até que você realmente se torne isso. E você vai criá-la com o tempo. E às vezes, você vai avançar e depois voltar para suas antigas crenças. E tudo bem.
mas é sobre praticar o novo modo de ser repetidamente, porque seu sistema nervoso precisa de repetição, não perfeição. Então pegue leve com você mesmo. Estamos começando as coisas. Estamos reescrevendo velhos padrões financeiros que têm te segurado, e a chave para a segunda mudança é curar suas primeiras feridas financeiras. Falamos muito sobre como fazer isso no meu livro. Ganhar dinheiro é fácil. Então, certifique-se de comprar uma cópia. E há muitos exercícios aqui sobre como você também pode reescrever esses roteiros para si mesmo. Esse é o conselho número 2. O conselho número 3 é poderoso, feito pelo meu amigo Jasprit Singh. Ele diz que você precisa se pagar primeiro. E a maioria de nós cresce aprendendo a trabalhar por dinheiro, mas muito poucos aprendem a lidar com o dinheiro. E quero falar sobre isso agora. Você pega sua renda ativa, o dinheiro que você ganha trabalhando todo dia, e usa o máximo possível para comprar ativos. Esses ativos te pagam. E aí você passa a viver do que os ativos geram, porque eles não dependem de você bater ponto todo dia. Então, se você se machuca e não consegue trabalhar, a renda ativa para, mas a renda passiva dos seus ativos continua entrando. E se é disso que você vive, aí você está livre. Sua renda ativa vira só o combustível para comprar mais ativos. Então, como começar? Aí é onde você precisa criar um sistema para você. E uma regra que eu sempre sigo é a regra dos 5. Se você não consegue comprar 5, você não tem condições de comprar 1. Sim. Você quer comprar um celular de R$5.000? Quer comprar um relógio de R$5.000? Beleza. Mas você consegue comprar 5? Se você não consegue comprar 5, então não consegue comprar nenhum. Simples assim. Não dá para comprar 5, não dá para comprar 1, e depois você cria um sistema que automatiza suas finanças, para seu dinheiro ficar trabalhando por você. Aconteça o que acontecer. Uma das formas mais fáceis é seguir um plano tipo 75 por 15 por 10. Ou seja, de cada real que entrar, no máximo 75 centavos você gasta. No mínimo 15 centavos você investe. E no mínimo 10 centavos você guarda. E nessa parte de reserva, você quer juntar algo entre 3 e 12 meses do seu custo de vida para ter proteção, 3 meses se você tem poucas responsabilidades e tolera mais risco, e 12 meses se você quiser jogar seguro. Depois que você completar essa reserva, você ajusta o que faz sentido para você, e aí você não fica colocando mais dinheiro nela sem parar, porque a inflação vai corroendo. Reserva não é para te deixar rico, ela é só para te proteger numa emergência. Depois disso, o próximo passo é mandar o dinheiro para os investimentos e manter aportes. E conforme sua renda cresce, você não muda essa proporção. Se você sai de 40 mil por ano para 400 mil por ano, você mantém a proporção. Investe primeiro, continua guardando, e aí você sabe quanto pode gastar. Porque é isso que gente rica faz. Investe antes de gastar, já a maioria faz o contrário. Ganha, paga imposto, gasta, e depois fica se perguntando para onde foi o dinheiro. Muita gente faz isso, né? Já quem tem grana faz diferente. Principalmente na Califórnia. Sim. Com esse imposto estadual. Gasolina a $7 e imposto lá em cima. Mas o que os ricos fazem é, você ganha dinheiro. E dependendo de como você ganha, paga imposto antes ou depois. Idealmente depois. Porque existem formas legais de organizar isso. E aí você investe o máximo possível e gasta só o que sobrar. Ou seja, rico investe e gasta o que sobra. A maioria gasta e tenta investir o que sobrar. A citação poderosa disso foi: a forma como as finanças parecerão para a maioria das pessoas é: você ganha dinheiro, você paga impostos, você gasta seu dinheiro e depois se pergunta para onde ele foi. Mas o que pessoas ricas fazem é: você ganha dinheiro e então quer investir o máximo possível e só depois gasta o que sobrar. Então, pessoas ricas investem e gastam o que sobra, enquanto a maioria das pessoas gasta e só depois investe o que sobra. E a lição dessa mudança de mentalidade é que isso separa as pessoas que constroem riqueza das que ficam presas vivendo de salário em salário. Agora, você pode estar assistindo ou ouvindo isso agora e dizendo: Lewis, isso é injusto. Trabalho tanto para ganhar dinheiro. Estou na correria. Tenho 2 ou 3 empregos. Estou sacrificando minha vida para ganhar esse dinheiro. É muito difícil ganhar e economizar dinheiro. E tenho contas e despesas. Eu entendo. Eu estive sem dinheiro no sofá da minha irmã por 1 ano e meio. Possuía dívida de empréstimo estudantil. Vivi com 3 cartões de crédito. Não tinha certeza de como sair dessa dívida. E parece que você está sufocando.
Parece que você está no oceano mais profundo e está apenas lutando para manter sua boca acima da água. E é como se estivesse vindo sobre você. Ondas estão vindo sobre você. Parece sufocante emocionalmente, fisicamente e mentalmente. E se essa é a situação em que você se encontra agora, eu só quero ter um pouco de compaixão e também te mandar um pouco de amor. E quero que você tire o máximo de tempo que puder para respirar. Porque quando estamos no modo de luta ou fuga, quando estamos estressados pensando nessas coisas, é difícil tomar decisões conscientes, pois estamos estressados e sobrecarregados. E a melhor coisa que você pode fazer é tentar criar algum tipo de prática de pausa, algum tipo de prática meditativa, onde você possa apenas respirar algumas vezes e se permitir inspirar profundamente, soltar o ar e começar a pensar: como posso sair desta situação? Como posso começar a reorganizar minha vida? A maioria das pessoas recebe o pagamento e depois gasta, e então talvez pense em economizar ou investir o que sobrou. Mas as pessoas ricas invertem a ordem, e isso é o que é importante. Preciso que você pense sobre isso. Pessoas ricas não investem o que sobra. Elas investem primeiro e depois gastam o que resta. Este hábito cria disciplina, cria estrutura e cria um mecanismo automático de construção de riqueza. É uma mentalidade de longo prazo em vez de resultados de curto prazo. E quando comecei a fazer isso, mesmo com as menores quantias, pois quando comecei não tinha muito, mas isso mudou completamente minha confiança em relação ao dinheiro. Fez-me ver um futuro que afinal não estava tão longe. E um hábito simples que você pode adotar é automatizar uma transferência semanal para se pagar primeiro. Mesmo que seja 5 ou 10 dólares. Posso me pagar primeiro? E o valor não importa. É o padrão. Isso começa a criar uma nova crença dentro de você. Começa a criar uma nova identidade dentro de você. Porque uma vez que você constrói a identidade de alguém que investe consistentemente, seu dinheiro finalmente começa a trabalhar para você, não contra você. Então, a terceira mudança é pagar a si mesmo primeiro. Investir nisso. Truque número 4 é de Kyle Cease. Seu valor é maior do que seu medo financeiro, e sua relação com o dinheiro é um reflexo da sua relação consigo mesmo. Cara, quando ouvi isso, fiquei tipo, sim, sua relação com o dinheiro é um reflexo da sua relação consigo mesmo. Agora, o que isso significa? Se lá no fundo você acredita que o dinheiro é o que te faz seguro, você sempre se sentirá ansioso, irá se apegar a cada dólar e tomará decisões com base no medo, não na certeza. Eu estava estagiando por uns 6 meses com uma pessoa de quem eu aprendia muito. E eu lembro de pensar, cara, eu precisava muito de dinheiro. Eu sentia que já vinha ralando fazia anos e que eu precisava dessa grana. Eu não pagava aluguel na casa da minha irmã e me sentia um fracassado por não conseguir ajudar. Eu não conseguia nem ter meu próprio lugar. Eu tinha 24 anos e pensava, cara, eu sou um fracasso. E ele me disse uma coisa que é exatamente o que você falou. Ele falou, dinheiro chega quando você está pronto para ele. E eu me sinto pronto de verdade. Eu precisava agora. Eu não disse desesperado. Exatamente. Vai chegar quando você estiver pronto. E quando começar a chegar, vai fazer sentido. E eu pensava, poxa, mas eu queria agora. Eu queria na hora. E é engraçado porque talvez um ano depois começou a aparecer, e aí começou a vir mais rápido, coisa de 6 meses a 1 ano depois disso. E eu lembrava de como eu estava 1 ano e meio antes e pensava, cara, eu não estava pronto para isso. Se tivesse vindo 2 anos antes, eu teria estragado tudo. Eu teria medo. Não estaria preparado. Eu ia surtar com os números na conta e provavelmente ia me sabotar. E eu sinto que é isso mesmo. Exatamente. Chega quando você está pronto. E às vezes, não é no tempo que você queria. E quando alguém pergunta, e como você fica pronto? Sim, esse é o ponto. Como é que faz? Sim, para mim a meditação me faz entender que a abundância sou eu, não o dinheiro. E quando você entende isso de verdade, no corpo mesmo, no seu sistema nervoso, não é só ouvir essa frase enquanto por dentro você ainda está implorando por dinheiro, é alinhar de verdade e sentir, eu sou a abundância. O Wayne Dyer falou isso muito bem. Muita gente acha que você atrai o que quer, e ele dizia, você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é.
Então, se você quer abundância, precisa chegar num lugar em que você reconhece a sua abundância e as coisas começam a vir quando você finalmente para de precisar disso. E não é não querer no sentido de fugir, é não estar desesperado. Quando você para de caçar isso o tempo todo, você até esquece que queria, porque antes você precisa acessar a sensação de plenitude da conexão com você mesmo. E aí, de um jeito meio doido, isso começa a abrir um monte de criatividade e você passa a ficar muito mais consciente e enxergar tudo diferente. Uma pessoa presa na própria cabeça, andando na rua, no celular, preocupada, ela pode passar por uma nota de $100 e nem ver, né? Mas quando você sai da cabeça e fica presente, você começa a ver as conexões, as peças se encaixando, tudo ganha outro significado e cada momento vira algo importante. Tipo, ontem à noite, eu estava esperando para entrar num restaurante, um cara me reconheceu, veio falar comigo e a gente virou amigo porque ele também é músico. E isso foi legal. Aí chegou uma menina de 4 anos, me viu e começou a dançar na minha frente e mostrar os brinquedos dela. E aquele momento foi muito mais incrível do que se eu estivesse rolando notícias e surtando com política. Aquilo me preencheu. E porque me preencheu, o caminho até a mesa, cada passo ficou bom. Isso é mais satisfatório do que qualquer coisa que eu ache que poderia chegar para me fazer feliz. Quando você pratica de verdade a ideia de que este momento é mais importante do que aquilo que você acha que quer, você vira abundância, não dinheiro. E quando você vira essa abundância, fica difícil a vida não te trazer coisas. As pessoas começam a se sentir bem perto de você. Vão querer te contratar, vão aparecer propostas inesperadas e alguém vai dizer: você consegue criar isso? Você entra mais em sintonia com seus dons criativos do que com a necessidade de consertar coisas só para ganhar dinheiro. Seu valor aumenta e começam a te chamar para trabalhos melhores. Chega um ponto em que até proposta de milhões começa a pesar, porque você pensa, nem isso eu quero. E é curioso, cada vez que você diz não para algo, mesmo sendo grande, aparece algo ainda mais alinhado, como se a vida dissesse, e isso, e isso. E a única pergunta vira, isso me expande ou me encolhe? Isso é bom. Se me expande, eu digo sim, e dá para sentir em 2 segundos. Agora, se eu começo a fazer lista de prós e contras, eu já estou me contraindo. Entende o que eu quero dizer? Esta citação me atinge. A meditação me faz entender que eu sou a abundância, não o dinheiro. A meditação me faz entender que eu sou a abundância, não o dinheiro. Para a maioria de nós, o medo em relação ao dinheiro vem de acreditar que ele é a fonte do nosso valor, da nossa segurança, da nossa estabilidade, da nossa certeza, da nossa identidade. Mas o seu estado interno, a sua paz, a sua intuição, a sua criatividade, a sua presença, essa é a verdadeira abundância. E eu sei que é difícil de acreditar quando você se sente em falta, mas estou te dizendo, deixe-me repetir isso novamente. Seu estado interno de ser, sua paz, sua intuição, sua criatividade, sua presença, essa é a verdadeira abundância, não o dinheiro. Dinheiro é apenas um subproduto. E quando você para de ver o dinheiro como a coisa que te mantém vivo, você para de segurá-lo por causa do medo. E quando o medo cai, sua criatividade aumenta. Você começa a ver oportunidades de criar e atrair abundância financeira na sua vida. Você passa a envolver as pessoas em uma visão de quem você é, o que pode criar e o valor que pode trazer para o mercado. Você começa a ver possibilidades de maneiras que nunca viu antes, porque você é capaz de respirar fundo e olhar ao redor, em vez de se sentir sobrecarregado e engolfado no mar de estresse e no fardo que você tem vivido. E é tão difícil fazer isso no começo, mas uma vez que você o faz, o medo vai cair e sua criatividade vai subir. E a lição disso é que quando você constrói a abundância interna primeiro, a abundância externa tem um lugar para pousar. Agora, você pode estar dizendo, Lewis, o que isso? O que isso significa? Vamos lá. Primeiro, a abundância interna. A abundância externa tem um lugar para pousar? Fale comigo de verdade aqui. Tipo, se eu realmente começar a mudar as coisas dentro de mim, a maneira como me sinto em relação às coisas, a maneira como percebo as coisas, como penso sobre as coisas, você está dizendo que se eu tiver uma mentalidade de crescimento em vez de uma mentalidade de vítima, ou uma mentalidade de abundância em vez de uma mentalidade de escassez internamente, então externamente, novas coisas virão até mim? Sim, é exatamente isso que estou dizendo. E não parece, mas posso te dizer por experiência própria e por entrevistar algumas das pessoas mais ricas do mundo,
Quando eu estava determinado a realizar e criar sucesso financeiro, eventualmente aprendi as estratégias táticas externas sobre como fazer isso. Mas eu ainda estava sobrecarregado com o medo, estresse, ansiedade, e não conseguia aproveitar minha vida ao máximo porque, novamente, eu ainda vivia com uma mentalidade antiga sobre o dinheiro me mantendo seguro. E sim, há uma certa praticidade em o dinheiro te manter seguro de certas maneiras, mas estou falando do lado emocional das coisas. E não foi até que eu mudei de uma mentalidade de escassez para uma de crescimento, quando eu mudei de uma jornada ferida para uma de cura, que as coisas dentro de mim começaram a mudar e eu comecei a ver o mundo ao meu redor de maneira diferente, o que me permitiu também experimentar o dinheiro de uma forma diferente. Se isso está ressoando com você, por favor, curta ou deixe um comentário e me avise para que eu possa garantir que você está conectado comigo neste momento, porque eu realmente acredito que você está aqui por um motivo, porque você quer criar algum tipo de oportunidade e crescimento financeiro para si mesmo e está cansado de se sentir preso ou em modo de escassez. E se isso é você, estou te dizendo, eu posso me relacionar mais do que você acredita. E eu conheço a dor e levei um tempo para sair dela. E é por isso que estou nessa jornada da School of Greatness há 13 anos, para encontrar soluções para lidar, para que você não precise ficar na dor tanto tempo quanto eu fiquei. Porque foi estressante e doloroso e eu quero ter certeza de que você não precisa sofrer e passar por tudo isso tanto quanto eu. Então aqui está um hábito simples. Eu quero que você tire 2 minutos todas as manhãs para apenas pausar. Pausa. Respire. Inspire. E quero que você repita este mantra depois de respirar. Eu sou a abundância. O dinheiro me apoia, mas não me define. Respire e diga: eu sou a abundância. O dinheiro me apoia, mas não me define. Novamente, isso pode soar um pouco estranho ao pensar. Tentar isso. Você pode achar que é a coisa mais estranha de todas. Por que faria isso? Bem, o que você tem feito ao ficar preso no estresse e no peso dos desafios financeiros, você sabe, isso não está mais funcionando. Então é hora de tentar algo diferente. Repita: eu sou a abundância. O dinheiro me apoia, mas não me define. E eu quero que você sinta isso. Quero que você respire isso. Quero que você deixe seu sistema nervoso relaxar e se sentir mais seguro dentro de você. Deixe o sistema nervoso experimentar segurança sem dinheiro. Quando eu comecei a mudar sem dinheiro e apenas trazer à tona minha alegria, minha criatividade, minha presença, esse dom criou mais oportunidades financeiras. Porque quando você para de buscar segurança e dinheiro, você finalmente acessa a criatividade e coragem que realmente te ajudarão a ganhar mais. E essa é a 4ª mudança, que seu valor é maior do que seu medo financeiro. E a última mudança é feita pelo meu amigo, Patrick Bet-David, que fala muito sobre todas essas coisas. E a mudança é que seu dinheiro cresce quando você cresce. Estamos então construindo sobre a mudança. Esse é o número 4. Se você guarda ressentimento contra pessoas ricas, se acha que o dinheiro é o inimigo, ou se carrega vergonha por querer mais, você vai sabotar silenciosamente seu próprio crescimento. Esta mudança é sobre atualizar sua identidade, não apenas sua renda. E aqui está o que quero dizer. Aquilo que você odeia ou não respeita, você não vai conquistar. Se você não respeita gente rica, você não vai ficar rico. Se você não respeita quem ganha muito e vive falando mal por trás, você não vai virar essa pessoa. Não vai mesmo. Agora, se você admira alguém que lidera bem, ganha bem e vive se reinventando, então adivinha? Com o tempo, você chega nesse dinheiro, porque dinheiro e sucesso não se aproximam de quem despreza isso. Como qualquer coisa na vida, se você diminui, isso não vem para você. Isso quer ser respeitado. Dinheiro quer respeito, não amor. Ele quer que você diga: sabe de uma coisa? Eu respeito o que dá para fazer com dinheiro e a força que ele pode trazer para minha família. Eu respeito isso. O que eu preciso fazer para ter mais? Aí alguém fala: seguinte, hoje o seu valor de mercado é $68 mil por ano. Quer aumentar? Quero. Então faz isso, isso e isso. Beleza. E por muito tempo todo mundo fala empreendedorismo. Mas tem muitos outros caminhos para ganhar dinheiro. Esse é um caminho. Você também pode ser criador de conteúdo. O MrBeast provou que dá para virar bilionário sendo youtuber.
O cara tem 300, 400 milhões de inscritos. Do jeito que ele cresce, provavelmente quando esse vídeo sair ele já vai estar em 500 milhões. Dá para ganhar muito dinheiro como youtuber, como criador, como talento ou até nos bastidores. Crescer empresa, vendas, comunicação, liderança executiva. Mas seja o que você fizer, não importa o que você faça. Em qualquer área, eu gosto de desenvolver habilidades que são coringa e servem para 100% das indústrias. Quais são essas habilidades? Vou explicar. Uma é liderança, tá? Em qualquer ambiente, por exemplo, no escritório a gente tem uma equipe de produção de 30 pessoas e 2, 3 semanas atrás estava um caos. Eu fiz uma reunião e fiquei observando quem estava mostrando sinais de liderança e como as coisas iam se organizar. É a chance de aparecer quem lidera. E aí quem você não esperava se posicionou. E quem você esperava que liderasse ficou quieto, sem falar nada. Então, talvez esse cara não seja líder. Ele é ótimo tecnicamente, mas não lidera. Esse outro não é tão especialista quanto o primeiro, mas ele sabe juntar todo mundo e fazer a produção acontecer no prazo. Entregar, garantir boas thumbnails. Tudo. Esse é um líder melhor, mesmo que tecnicamente não seja tão forte. E o mercado paga por grandes líderes. Então tanto faz se você é assistente, assistente executivo, vendedor, programador, editor ou, seja no exército, seja policial, bombeiro, político, atleta, não importa. O Steve Kerr não era tecnicamente o melhor jogador, mas hoje é um dos melhores técnicos da liga, né? Então por que ele chegou onde chegou? Por liderança, certo? Então o que é liderança? Fazer as pessoas fazerem o que não fariam sozinhas e dar o exemplo. Pronto. Isso significa o quê? Você precisa aprender a construir relacionamento e conquistar as pessoas. Você precisa saber dar notícia difícil, notícia ruim, recado direto, mas de um jeito respeitoso, para a pessoa ouvir. Precisa saber unir o time, provocar no bom sentido, ter conversas difíceis, alinhar expectativas e incentivar a pessoa a se reinventar quando ela trava. E nesta semana, a gente teve um jantar com o time, 2 noites atrás, lá em casa. Eu chamei todo mundo e chamei meu quiropraxista também. No final, todo mundo fez ajuste até Deus sabe que horas. Mas no jantar eu falei, pessoal, tem uma palavra que eu quero que vocês levem para o ano que vem. Se reinventar. Eu quero que isso seja o lema de todo mundo aqui ano que vem. E eu dei metas, tipo, o que eu quero até dia 10 que aconteça. O que eu quero até dia 10 no setor de comédia. Isso aqui, aquilo ali. Tudo que a gente tem para fazer. Mas sabe o que é mais irritante em se reinventar? É ter que aceitar que o seu eu de hoje não é suficiente para o próximo nível. Ninguém gosta disso, porque quando você fica bom no nível em que está, dá aquela sensação gostosa. Você recebe elogio, recebe respeito, reconhecimento, vem fama, e você pensa, olha para mim, eu sou especial, mas para subir de nível é tipo, meu Deus, aqui ninguém liga pro meu sucesso. Eu sou pequeno aqui. Você não é bom o bastante pro próximo nível. Então, o que eu preciso fazer para me reinventar e chegar nesse próximo nível? Eu preciso ler mais, estudar mais, me observar mais. Eu preciso sentar com pessoas que me conhecem bem e pedir um direcionamento sincero. Eu preciso contratar alguém para me dar feedback. O que eu preciso fazer? E você? O que você precisa se reinventar no ano Pra que mim? vem? Ah, só Sim. contratar gente nota 10. Esta citação é tão poderosa. Tudo o que você odeia ou não respeita, você não vai conseguir. O dinheiro quer ser respeitado. Tão poderoso. O dinheiro responde ao respeito e à responsabilidade, não ao ressentimento. Quantas pessoas você conhece na sua vida que ressentem pessoas que têm dinheiro? Quantas pessoas você conhece que ressentem as pessoas quando veem, essa pessoa ganhou tanto dinheiro, ou essa pessoa ganhou muito dinheiro na TV, ou essa pessoa vendeu sua empresa, e então falam negativamente sobre isso? Quantas pessoas você conhece na sua vida que ressentem as pessoas que têm dinheiro? E aqui está uma pergunta mais complexa. Você guarda ressentimento contra pessoas que têm dinheiro? Seus amigos, sua família, alguém online, você guarda ressentimento por eles? Secretamente você sente desprezo por eles terem feito dinheiro e você não ter feito. Se você acredita que pessoas ricas são gananciosas ou que o dinheiro é ruim, seu subconsciente afastará a prosperidade, porque você não quer se tornar algo que não gosta. É muito importante que, se você quer ter algo, você não pode desprezá-lo em outra pessoa. Você tem que apreciá-lo.
Você precisa ter curiosidade sobre isso. Você precisa se perguntar e fazer perguntas sobre isso. Você precisa aprender sobre isso. Você não pode se frustrar com isso. Porque algo viria até você se você não gosta desse algo. Uma das maneiras mais rápidas de expandir sua renda é expandir seu valor. O valor que você pode trazer para o mundo. Desenvolver habilidades eternas. Você pode aprender a se comunicar melhor? Você pode aprender a desenvolver melhor as habilidades de relacionamento interpessoais. Você pode aprender a fazer acompanhamento melhor? Você pode aprender a dar um elogio melhor. Habilidades simples e duradouras que ajudam muito nos negócios ou na construção de uma carreira, encontrando oportunidades. Você consegue ser uma pessoa grata? Você consegue fazer perguntas interessantes? Estas são todas habilidades perenes que podem criar incríveis oportunidades financeiras para você se estiver disposto a investir constantemente nisso. Você pode se tornar um líder melhor na sua vida? Você consegue organizar sua vida? Você consegue entrar em forma? Você pode comer de forma saudável? Pode fazer coisas que os líderes fazem para melhorar as habilidades em sua vida? Você pode definir uma meta e cumpri-la? O que você pode fazer para se tornar um líder melhor? Tornar-se alguém que pode lidar com mais responsabilidade, mais pressão e oportunidade. Quando você se levanta, seu potencial de ganho cresce com você. E isso é enorme. A maioria das pessoas, eu sinto que hoje apenas espera que alguém lhes dê algo. Elas esperam que algo lhes seja entregue. Elas esperam receber um aumento apenas por aparecer na primeira semana. Elas esperam que alguém simplesmente lhes dê o dinheiro que pedem. Não é assim que funciona. Você tem que estar constantemente investindo no seu crescimento pessoal e dizendo: como posso agregar muito mais valor à pessoa que está me pagando? Agregar mais do que estou recebendo em troca? Como posso dar a eles 10 vezes mais valor do que o que estão me pagando? Quando você tem essa mentalidade de que vai dar a eles muito mais valor do que pagam, eles continuarão a te dar mais dinheiro. Você continuará tendo um emprego, continuará criando oportunidades. E a principal conclusão disso é que você não é pago pelo que deseja. Você é pago pelo que vale para o mercado. E o valor aumenta toda vez que você aumenta. Você precisa aumentar as habilidades que possui. Precisa aumentar sua positividade. Você precisa aumentar sua capacidade de assumir mais. Você precisa se aumentar se quiser que seu valor e sua abundância financeira aumentem também. E um hábito em torno disso é uma calibração diária de identidade. Eu quero que você se pergunte, uma vez por dia. Faça a si mesmo esta pergunta: estou agindo como a pessoa que ganha o valor que quero ganhar? Estou agindo como a pessoa que ganha a quantia que quero ganhar? Então, se alguém está ganhando $100 mil por ano, como essa pessoa age? Quais são os comportamentos dela? Quais são suas ações? Quais são seus hábitos? Quais são suas palavras? Sobre o que eles pensam? Se alguém ganha $50 mil por ano, $10 mil por ano, sobre o que estão pensando? Se você está tentando ganhar $100 mil por ano um dia, no que um milionário pensa? O que eles fazem? Como eles agem? Estou agindo de acordo com o alinhamento do valor que faria alguém me pagar $1 milhão? Se não estiver, então algo precisa mudar. Faça uma ação que te alinhe com essa versão melhor de você, essa versão que deseja incorporar. E isso não precisa ser como se tivesse que fazer uma reforma louca da noite para o dia. Isso poderia ser ler 10 páginas de um livro de negócios ou liderança por dia. Isso pode ser aprender uma prática de uma nova habilidade todos os dias. Isso pode ser aprender a ter conversas difíceis. Quando você não estabelece limites e não sente que está conseguindo o que precisa, você precisa aprender a se comunicar com mais cautela. Isso pode ser assumir a responsabilidade por algo que você tem evitado. Não evite mais as coisas. Enfrente isso. Tenha coragem. Isso é desafiador, mas é o que os líderes fazem. Pequenas melhorias na identidade levam a grandes melhorias na renda. E quanto mais você embarcar nisso, mais poderoso se tornará. E mais uma vez, isso é de Patrick Bet-David. Seu dinheiro cresce quando você cresce. Essas 5 mudanças transformaram minha vida quando eu não tinha nada, quando eu estava quebrado, vivendo no sofá da minha irmã sem dinheiro, 3 cartões de crédito, sem diploma universitário, empréstimos estudantis, todas essas coisas. E essas mudanças ainda me guiam hoje. Você tem que constantemente se atualizar. Você tem que constantemente reinventar essas mudanças. Você não pode simplesmente fazê-las por um tempo e voltar para suas crenças antigas. Desde construir sistemas, até curar sua relação com o dinheiro, pagar a si mesmo primeiro, lembrar que você é a abundância, até aumentar seu valor, cada um desses pode transformar seu futuro financeiro, mas somente se você agir hoje.
Você não precisa dominar todos os 5 da noite para o dia. Você só precisa de uma mudança, um hábito, uma decisão que você vai se comprometer a seguir pelos próximos 30 dias. Escolha o que mais te impactou hoje. O que você ouviu que ressoou com você? Do que você gostou? O que te incomodou? Comece hoje nisso. Mantenha a consistência. Observe como sua confiança, oportunidades e renda começam a crescer. Você não está apenas aprendendo sobre abundância, está se inserindo nela. E esse é o segredo. E novamente, se você ainda não conferiu, ganhar dinheiro é fácil. Certifique-se de adquirir este livro agora mesmo. Vá na Amazon, vá até uma livraria, compre este livro e faça os exercícios que irão ajudá-lo a desbloquear a abundância e curar o relacionamento com o dinheiro em sua vida hoje. E quero te lembrar, se ninguém lhe disse ultimamente que você é amado, eu digo, você é digno e você é importante. Você merece isso. Você merece viver uma vida mais abundante e financeiramente livre. Mas isso começa com você tomando uma ação primeiro. Muito obrigado por estar aqui e mal posso esperar para te ver no próximo episódio. E se você está cansado de deixar as pessoas passarem por cima de você e se sentindo desrespeitado, então isso é para você. E você sabe por que as pessoas passam por cima de você? Bem, não é porque elas são mais fortes que você. É porque você não estabeleceu as regras